Oi, pessoal! Estamos começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. No programa dessa semana, a gente vai bater um papo com o Dr. João Ricardo Leão, ele que é neurologista aqui em Votuporanga, coordenador da neurologia da Santa Casa de Votuporanga, né, doutor? Isso mesmo. E especialista em AVC e dores de cabeça. Doutor, primeiramente, bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado. Doutor, eu já começo o nosso bate-papo te perguntando como que surgiu o seu interesse em partir para essa área da neurologia? Certo. Começou na faculdade. Desde o início da faculdade, eu já tinha interesse por esses temas que envolvem a parte mental, os pensamentos. E desde o início da faculdade eu tinha dúvida se eu queria psiquiatria, neurologia, eram as minhas duas grandes áreas de interesse. Mais ou menos ali desde a metade da faculdade para frente, eu eliminei a possibilidade de fazer psiquiatria, né? Atendendo alguns pacientes psiquiátricos, eu percebi que é uma especialidade que fica muito restrito a questões mais, vamos dizer assim, mais subjetivas. E a neurologia, ela envolve também essas questões mentais, do pensamento, mas ela é uma especialidade um pouco mais objetiva, onde a gente consegue mapear as doenças com alguns exames, com exame neurológico, enfim. E foi durante a faculdade, pelo meu interesse genuíno de gostar dessas questões, eu parti para a neurologia. E por que essa especialização em AVC e dores de cabeça? De onde surgiu essa ideia? Durante a minha residência de neurologia, minha especialização, que eu fiz lá na Hospital de Base de Rio Preto, era o perfil de paciente mais comum. Então, o AVC é altamente prevalente, é uma doença muito comum. Estima-se aí que a cada 4 pessoas, uma terá um AVC ao longo da vida. E pelo contato frequente com esses pacientes durante a residência, eu fui criando uma afinidade, fui tendo familiaridade com o assunto, com o tema, e naturalmente eu fui me interessando mais e gostando do assunto. E aí, terminando a minha especialização em neurologia, minha residência, eu parti então para uma especialização que envolve aí as doenças cerebrovasculares. Eu fiz neuroradiologia intervencionista depois da neurologia. É uma subespecialidade dentro da neurologia que trata de doenças cerebrovasculares, dentre elas o AVC. Doutor, e para pessoal de casa que não sabe ou não entende o que é um AVC, explica pra gente o que significa um AVC. AVC, pela própria sigla, é um acidente vascular cerebral, né? Então, é uma doença que gera uma lesão cerebral por conta de uma doença vascular. Então, basicamente, tentando ser mais objetivo e claro para o público, essa lesão cerebral ocorre por conta de um entupimento de um vaso cerebral, tá? Isso no caso dos AVC isquêmicos. Existe também um AVC hemorrágico, em que há o rompimento de um vaso cerebral e extravasamento de sangue para o parênquima cerebral. Em todos os casos, ocorre uma lesão cerebral. Na maioria das vezes, 80% das vezes, os AVCs são isquêmicos. E o entupimento desse vaso cerebral leva a uma morte cerebral. E essa morte cerebral que vai gerar os sintomas do paciente. Então, isso é um AVC. Certo. Quais são os principais fatores de risco do AVC? Certo. Isso é uma pergunta muito importante, porque nós sabemos hoje que 90% dos AVCs eles podem ser prevenidos. E a principal maneira de prevenir os AVCs são conhecendo os fatores de risco e controlando, evitando esses fatores de risco. Então, os principais fatores de risco são pressão alta, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto no sangue, a pessoa que não pratica atividades, aquela pessoa que é sedentária, isso, alimentação não saudável, o tabagismo, todos esses são fatores de riscos evitáveis e que, na maioria das vezes, são eles que contribuem para o AVC. E qual a diferença do AVC isquêmico para o hemorrágico, doutor? Certo. O AVC isquêmico é o mais comum, então, como eu já comentei, 80% dos AVCs são isquêmicos. No caso do AVC isquêmico,
Então, ocorre um entupimento de uma artéria do vaso cerebral, gerando a falta de perfusão sanguínea para aquela região e a morte daquela região do cérebro. No caso do AVC hemorrágico, ocorre também uma morte cerebral, no entanto, não por conta de um entupimento de um vaso, mas por conta de um rompimento de um vaso arterial com extravasamento de sangue para o interior do parênquima cerebral. Essa é a diferença básica entre os dois tipos de AVCs. E existe algum sinal de alerta que as pessoas devem reconhecer imediatamente de um AVC? Existe sim. Como toda doença, ela se apresenta de uma forma, né? No AVC não é diferente. Então, existem alguns sintomas mais comuns. O AVC ele pode se apresentar de diversas maneiras, mas existe aquele mais comum. É importante que eu fale dos mais comuns, porque na maioria das vezes é que a população vai conseguir identificar. Então, quais são esses sintomas mais comuns para a gente reconhecer? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o AVC, por ser uma doença vascular, ela acontece de maneira súbita. Então, acontece de repente. Isso é muito importante. Então, não é aquela doença que vai acontecer, né? É aquela doença que acontece. Então, a pessoa está ali tomando um café e, de repente, perde a força de um lado do corpo. Ou está ali conversando com um familiar e, de repente, não consegue mais falar. Então, essa é a característica importante dos AVCs. Acontece de maneira súbita. E quais são os sintomas que as pessoas precisam estar atentas para reconhecer que o familiar ou um colega teve AVC? Então, os principais são alteração da mímica facial. Então, ao sorrir, um sorriso torto. Uma dificuldade na fala. Então, dificuldade para articular as palavras, né? Ou dificuldade para se expressar. Não consegue encontrar a palavra, ou não consegue compreender o que o outro fala. Esse também é um sintoma de AVC. O outro sintoma comum é a redução de força de um lado do corpo, tá? Então, o lado direito para de movimentar, o lado esquerdo para de movimentar, a pessoa percebe que não consegue mais segurar o copo, não consegue escrever direito, isso de maneira súbita. Uma outra característica importante é a dor de cabeça, que acontece de maneira súbita. Tá? Aquela dor de forte intensidade que vem de uma vez. Isso também pode ser um sintoma de AVC, mais especificamente no caso dos AVCs hemorrágicos, né? Alteração de consciência também pode ser um sintoma de AVC. Então, vários são sintomas de AVC. Outros podem ser alteração do equilíbrio, alteração visual, alteração sensitiva, alteração da coordenação. Todos esses são sintomas que indicam que a pessoa está tendo AVC. Mas os mais comuns são a simetria da face, sorriso torto, dificuldade para falar e alteração de força. Esses são os mais comuns. Doutor, e qual a importância de fazer um atendimento rápido para esse paciente que está tendo um AVC? Extremamente importante, Júlia. O AVC, como a gente já explicou, um AVC isquêmico, por exemplo, o que acontece é um entupimento de um vaso arterial. E aquela região do cérebro que para de receber sangue, momentaneamente, naquele momento, ela está em sofrimento cerebral. Uma região, rapidamente, ela já sofre e morre. E no caso aqui, a morte nesse tipo de lesão, ela é irreversível, não volta mais para trás. No entanto, existe toda uma área em volta daquela região que está sofrendo pela falta de sangue, que ela não está tendo função, no entanto, ainda não morreu. Então, ela pode ser salva. Tá? A gente reconhece essa região como área de penumbra. Então, a área que está dando sintomas de AVC, no entanto, ela não morreu ainda. Se eu conseguir reverter aquela lesão, eu posso salvar o paciente, eu posso reverter os sintomas do paciente. Então, no caso do AVC isquêmico, em que ocorreu o entupimento do vaso, quanto antes eu conseguir desentupir esse vaso, ou fazer com que uma região menor do cérebro sofra por essa falta de perfusão sanguínea, quanto mais rápido eu fazer isso, mais chance o paciente terá de não ter sintomas graves ou de recuperar mais rapidamente dos sintomas de AVC. Então, o tempo é crucial no AVC. A gente costuma falar que tempo é cérebro, porque quanto mais rápido identificar os sintomas de AVC e quanto mais rápido eu começar o tratamento, maior a chance da pessoa reverter o déficit. Então, daí é importante a gente informar a população de saber reconhecer os sintomas de AVC. Isso é importantíssimo, porque se eu não souber que aquela pessoa está tendo AVC, eu vou estar perdendo tempo, porque eu não vou levá-la para o hospital, eu não vou procurar ajuda.
Então, reconhecer os sintomas. Então, como eu falei, ao sorrir torto, ao falar, ter uma dificuldade para falar, uma redução de força de um lado do corpo, qualquer um desses sintomas, basta um. Se você viu esse sintoma novo no seu paciente, leve imediatamente para o serviço de emergência, porque eu posso conseguir reverter esses sintomas se o paciente chegar rápido no serviço, tá? Então, no caso da terapia trombolítica, que é uma medicação em que eu injeto um trombolítico que vai viajando na circulação venosa do paciente até chegar naquele vaso que está ocluído, ele pode desocluir, desentupir aquele vaso. E eu consigo fazer essa medicação até 4 horas e meia do início dos sintomas. E quanto antes eu conseguir realizar essa medicação, entre outras medicações que também tem disponível, melhor para o paciente. Então, o tempo é fundamental no tratamento do AVC. Doutor, e tem tido avanços em relação aos tratamentos do AVC? Bastante, bastante. Dentro da neurologia, as doenças cerebrovasculares ou o AVC é a área que mais está crescendo. Mais novidades nós temos, tá? Então, até 1995, a gente basicamente tinha pouca coisa para fazer com AVC. Então, o paciente que chegava com AVC no serviço médico, eu não conseguia fazer nada de muito diferente. Era aquele paciente que ficava para ser reavaliado no outro dia, aí eu ia fazer reabilitação, ia prevenir complicações do AVC. A partir de 95, que saiu alguns estudos mostrando o benefício da terapia trombolítica, que é uma terapia de reperfusão, ou seja, é um tratamento onde eu consigo recanalizar o vaso, reperfundir o vaso, desentupir o vaso. A partir de 95, desde então, o avanço no tratamento do AVC ele tem se expandido cada vez mais. Não só na fase aguda, em que eu consigo reverter os sintomas do paciente, mas também no período pós a fase aguda, em que eu tenho que investigar a causa do AVC para prevenir novos eventos. Então, exames mais completos, novas propedêuticas, novos medicamentos que eu consigo investigar e descobrir a causa e tratar de maneira eficaz. Mas falando mais um pouquinho sobre as terapias de reperfusão na fase aguda, o avanço tem sido crescente. Então, como eu falei, desde 95 as terapias trombolíticas, e aí a partir mais ou menos de 2015, com alguns estudos que mostraram o benefício da trombectomia mecânica, que também é uma terapia de reperfusão, em que eu consigo reperfundir o vaso, recanalizar o vaso. Na trombólise é uma medicação em que eu injeto na veia do paciente, e essa medicação ela dissolve o trombo. E na trombectomia mecânica é uma terapia em que, com um conjunto de catéteres, que eu navego através do sistema arterial do paciente, eu vou até lá onde o vaso está ocluído e consigo desocluir esse vaso, desentupir esse vaso. Ou eu consigo aspirar esse trombo, ou eu consigo, com uma redinha, que é um stent recolhível, eu consigo soltar esse stent lá, esse stent ele agrega ao trombo e eu consigo puxar esse trombo. Então, essas terapias elas estão cada vez mais expandindo a possibilidade de mais pacientes se beneficiar dessa terapia. Então, eu consigo, com a janela cada vez mais expandida, oferecer essa terapia. Então, hoje a gente vê em alguns pacientes específicos estender a janela com um trombolítico além de 4 horas e meia, até 9 horas, até 12 horas, e alguns pacientes específicos. No caso da trombectomia, o início dos estudos mostravam o benefício de 6 a 8 horas. Hoje eu consigo fazer até 24 horas do início dos sintomas. Inclusive em pacientes que antes não eram indicáveis, hoje já são indicáveis. Então são terapias que estão evoluindo muito rapidamente. O tratamento do AVC, com certeza, dentro da neurologia, é um dos tratamentos que mais tem evoluído. Doutor, e quais grupos... Existe grupo de risco para o AVC? Quais grupos de pessoas estão mais suscetíveis a apresentar um acidente? Excelente. Então, o AVC é uma doença vascular. E o nosso corpo, ele é um conjunto de órgãos, ele não funciona de maneira isolada. Então, aqueles pacientes que têm alguma doença, que não cuida bem do seu corpo, seja porque se alimenta mal, seja porque tem pressão alta e não controla, tem diabetes,
sedentarismo, fuma, todos esses pacientes eles são um grupo de risco para o AVC. A idade também é um fator de risco, né? Porque a gente sabe que com o envelhecimento a nossa vasculatura ela sofre, ela envelhece também. E existe o fator genético? Existem fatores genéticos. É importante a gente entender, você tocou num ponto bem interessante, que a genética ela sempre influencia de alguma maneira a saúde, mas ela não é determinante, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem um risco genético por ter familiares que já teve AVCs, então ele tem um risco maior de ter um evento. No entanto, esse risco ele não determina que o paciente terá um AVC. E pelo contrário, os fatores de risco mais comuns que eu falei, eles contribuem muito mais para que a pessoa tenha um AVC do que a condição genética. Então, dentre as possibilidades, a chance de a pessoa ter AVC, a condição genética ela representa muito pouco dentro do quão representante os fatores de risco principais. Então, não se assuste, não tenha medo. Meus familiares tiveram AVC. É importante procurar um neurologista, investigar a causa. Mas se você tem esse fator genético, cuide dos fatores de risco, porque ele não é determinante. Doutor, em relação às sequelas, quais são as mais comuns após o AVC? As sequelas mais comuns, sem sombra de dúvida, são as sequelas motoras, tá? Então, o paciente tem uma redução de força, isso prejudica a capacidade de andar, de fazer as suas atividades sozinho, às vezes precisa de auxílio, e as condições cognitivas. Então, uma alteração da fala, uma alteração da memória, uma alteração da capacidade de executar tarefas mais complexas, de planejamento, de organização. Então, essas são as sequelas que, na maioria das vezes, que causam mais repercussão na vida do paciente. Doutora, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem. Pessoal, não sai daí não que a gente já volta. Estamos de volta com o Viver Bem. No programa dessa semana, a gente está recebendo o Dr. João Ricardo Leão, ele que é neurologista aqui em Votuporanga, na Santa Casa. E a gente, no bloco anterior, falou sobre a questão do AVC. O Dr. João, para quem perdeu o bloco anterior, ele é especializado em AVC e em dores de cabeça. Nesse bloco de agora, a gente vai falar um pouco mais sobre as dores de cabeça. Doutor, quando que uma dor de cabeça, ela passa a não ser normal? E passa a ser mais preocupante? Certo. Então, assim, nenhuma dor de cabeça é normal, né? A gente não pode normalizar ter dores de cabeça. Então, já começamos por aí. No entanto, nem todas as dores de cabeça são preocupantes, tá? Quando que eu devo preocupar com a dor de cabeça? Acho que o primeiro ponto é o quanto essa dor de cabeça impacta na sua vida. Então, aquele paciente que a dor de cabeça faz ele faltar várias vezes no trabalho, é aquela dor de cabeça que evita ele ter encontros sociais. Então, estou ali reunido com a minha família, minha dor apareceu, eu tenho que sair, ir para o quarto, desligar a luz, ficar quietinha, ou eu não vou para tal encontro porque eu estou com dor de cabeça. É aquela pessoa que gasta muito dinheiro na farmácia para tratar as dores de cabeça, que toma várias medicações, que já procurou vários médicos. Então, quão impactante é essa dor na vida da pessoa? Esse acho que é o primeiro ponto que a gente deve preocupar, e procurar um especialista. E o segundo ponto é quando algumas características da dor de cabeça podem indicar uma doença mais grave, tá? Então, alguns sintomas podem indicar uma doença mais grave, pode indicar um tumor, pode indicar um aneurisma cerebral, pode indicar um AVC, uma doença mais grave. Então, a gente precisa se atentar para isso, né? Existem alguns sintomas mais comuns, né? Só um detalhe importante, recentemente na Santa Casa tivemos alguns casos de pacientes jovens com dores de cabeça que não procuraram ajuda, ficaram se automedicando, aquela dor de cabeça e foram descobrir era um tumor, um AVC. Isso inclusive trouxe morte para algum desses pacientes e alguns sintomas bem debilitantes. Então, é importante a gente preocupar com as dores de cabeça. E existem alguns sintomas que a gente deve preocupar para pensar que talvez não seja uma dor
por uma enxaqueca, por uma cefaleia tensional, e que seja sim uma dor por algo mais preocupante, né? Então, alguns sintomas que eu posso aqui falar são, então, aquela dor de cabeça que veio acompanhada de sintomas sistêmicos como febre, fraqueza, perda de função, ou a pessoa que tem dor de cabeça tem alguma doença que gera um comprometimento da imunidade, por exemplo, o HIV, ou a pessoa que está com dor de cabeça, ela toma uma medicação que reduz a imunidade, né, que é uma pessoa imunocompetente, imunossuprimida, por uma medicação, ou aquela pessoa que tem uma dor de cabeça e tem algum sintoma neurológico associado, seja uma alteração da visão, seja uma dificuldade de movimentar um lado do corpo, redução de força, alteração da sensibilidade, da coordenação, ou uma pessoa que tem uma dor de cabeça e tem um certo grau de rigidez de núcleo, que a gente chama, que é um sintoma de irritação meníngea, que pode sugerir uma meningite, por exemplo. Uma dor de cabeça que acontece de repente, de uma vez, aquela dor de forte intensidade que vem de uma vez. Aí quando eu falo de uma vez, é aquela dor que alcança o pico de intensidade em normalmente menos de 1 minuto, 2 minutos. Essa é aquela dor súbita que eu chamo, né? Essas dores a gente tem que preocupar. Ou aquela dor de cabeça que mudou o padrão. Então eu sempre tive um dor de cabeça, um tipo de dor de cabeça. O tipão da dor sempre foi aquele. Só que hoje é diferente. Hoje a minha dor está tendo sintomas diferentes, né? Ou uma dor de cabeça nova. Então aquela pessoa que nunca teve dor de cabeça surge com dor de cabeça nova, principalmente pessoas mais idosas, acima de 55, 60 anos. Então essas características devem me preocupar para pensar talvez numa causa mais grave para a dor de cabeça. E qual a principal diferença entre a enxaqueca e a cefaleia tensional? Certo. Acho que antes de responder essa pergunta, é bom a gente fazer uma diferenciação entre cefaleias primárias e cefaleias secundárias. O que é isso? Então, as cefaleias primárias é aquela dor de cabeça, aí cefaleia é sinônimo de dor de cabeça, é aquela cefaleia em que a dor é a própria doença. Então, não tem nada que gera a dor. A dor é a própria doença da pessoa. São as cefaleias primárias, as dores de cabeça primárias. Dentro do grupo das cefaleias primárias, está incluso a enxaqueca, a cefaleia tensional, a cefaleia insalva, são alguns tipos mais comuns das cefaleias primárias. E aí você perguntou a diferença entre enxaqueca e cefaleia tensional. E aí é uma diferenciação da característica da dor. A enxaqueca ela tem uma característica específica. Tem uma dor que dura horas, normalmente acomete um lado da cabeça. É uma cefaleia normalmente é pulsante, ela pulsa, está associado, é uma dor de forte intensidade que gera incapacidade, então não é frescura. Quem tem dor de cabeça, é importante a gente falar, não é frescura. Então hoje as dores de cabeça representam uma das principais, a enxaqueca representa uma das principais causas de falta no trabalho, né? E não é porque a pessoa quer, é porque realmente o sintoma da enxaqueca é altamente incapacitante. Então, é uma dor de forte intensidade e está associada a algum outros sintomas. Eu fiz aqui um parênteses só para mostrar. Então, a enxaqueca, ela tem essas características e vem acompanhada de alguns outros sintomas, como náuseas, dificuldade para encarar a luz, né? Existe um certo incômodo com a luz, um incômodo com o som. Alguns pacientes se referem bastante tontura, dificuldade, desequilíbrio. Já a cefaleia tensional, diferente da enxaqueca, as características são um pouco diferentes. Normalmente é uma dor de menor intensidade, normalmente não é só de um lado da cabeça, na cabeça toda. A gente costuma falar que a cefaleia tensional é aquela cabeça chata que não passa. É aquela dorzinha que fica ali, não te atrapalha a fazer as coisas, você continua trabalhando, continua fazendo conversando, não interfere na sua rotina, no entanto, ela está sempre ali te incomodando. Você para pensar, opa, aquela dorzinha. Essa é uma característica bem específica da cefaleia tensional. É aquela enxaqueca que tem uma duração... Desculpa, enxaqueca não, aquela dor de cabeça que tem uma duração maior e está sempre ali. Doutor, e quais fatores, o que pode desencadear uma enxaqueca, por exemplo? Perfeito. Então, a enxaqueca é uma doença crônica. Ela não tem cura. A enxaqueca não tem cura. Então, uma pessoa que tem enxaqueca, na maioria das vezes, por uma condição genética,
pai tem, a mãe tem, os irmãos têm, um tio, um primo. Ela começa com os sintomas dessa doença, que são crises de dor de cabeça, e dura durante anos. Às vezes reduz na fase adulta, mas pode permanecer, inclusive, ali na fase dos pacientes idosos. E a vida inteira sofrendo com a dor de cabeça. E a enxaqueca, ela é uma doença flutuante. Ela não é uma doença que você trata, nossa, tratei a dor de cabeça, estou bem, já posso levar minha vida normal. Não. Muitas vezes a pessoa com enxaqueca, ela faz um tratamento, fica bem, depois ela volta. E ela tem essa característica flutuante. E é muito importante a gente reconhecer aquelas situações que geram a dor, que favorecem o surgimento da dor, o aparecimento das dores de cabeça, no caso da enxaqueca. Porque reconhecendo o que pode favorecer o surgimento das crises de enxaqueca, a pessoa pode tentar evitar para que a dor não flutue tanto, né? Então, o que comumente gera dor de cabeça nos pacientes que já são enxaquecosos. Então, às vezes, cheiros fortes, para aquele paciente que é enxaqueca, ele já sabe. Um perfume mais forte, ou um cheiro de um produto de limpeza mais forte pode desencadear a dor. Mudanças de rotina, então, dorme pouco, porque foi numa festa, ou dorme demais, porque tem tempo demais para dormir, ou fugiu do horário do almoço, então eu almoço todo dia, meio-dia. Aí hoje foi almoçar 3 horas por conta de algum inconveniente. Então essas mudanças de rotina, elas podem desencadear dores de cabeça. Alimentos específicos também podem desencadear nos pacientes que são enxaquecosos dores de cabeça. Alguns comuns são alimentos industrializados, então com muito condimento, com muito tempero, né? Comidas muito temperadas, com molho muito forte. Todos esses são alimentos que podem favorecer. E tem alimentos específicos também. Tem pacientes que falam que as dores podem aparecer quando ele come melancia, quando come queijo, um vinho. Então, cada pessoa é cada pessoa. No entanto, isso é real. Existem situações e condições, e inclusive alimentos, que podem desencadear dor naqueles pacientes que já são enxaquecosos. Em relação ao tratamento, doutor, quais as principais novidades hoje em relação ao tratamento da enxaqueca, já que o senhor disse que ela não tem uma cura, né? Perfeito. Então, falando-se de tratamento, é importante a gente diferenciar o tipo de tratamento. Então, existe o tratamento para a gente tirar a pessoa da crise de dor, existe o tratamento para a gente prevenir a recorrência de dores. Tá? Então, são 2 tipos diferentes de tratamento. O tratamento abortivo e o tratamento preventivo. E nas 2 frentes, existem novidades. Né? Então, na fase abortiva, tem os analgésicos comuns, anti-inflamatórios. No entanto, tem surgido novos medicamentos. Aqui no Brasil ainda não chegou, mas possivelmente aí nos próximos anos deve vir. No começo, às vezes, num preço um pouco mais elevado, mas à medida que a medicação vai se popularizando, às vezes, num preço menor, são os imunobiológicos, a gente chama de GPANTs. São medicamentos bem específicos, que eles agem de maneira bem específica, por ser muito específico, gerando menos efeitos colaterais e bastante eficaz para tirar o paciente da dor. Essas são algumas novidades no do tratamento abortivo da dor de cabeça. Certo. E também várias empresas, laboratórios, têm oferecido medicamentos com uma forma de aplicação diferente, mais cômoda para o paciente e às vezes mais eficaz. Então existe medicação que eu posso tomar por boca, que eu posso aspirar pelo nariz, que eu posso injetar subcutâneo. Então são algumas formas de aplicação. No caso do tratamento preventivo da dor, existem várias opções de medicamentos. No entanto, algumas novidades são o GPANTs também, que aqui entra no tratamento da dor abortiva. Ele pode também ser usado como um tratamento da prevenção da enxaqueca. Isso é uma grande novidade, não vou entrar no tema agora, mas é algo bem, bem interessante. E também os imunobiológicos, os inibidores da CGRP, que é um tipo de medicação para o tratamento da enxaqueca, que eles são bastante específicos também,
é bastante eficaz por ser específico, e por ser específico gera muito pouco efeitos colaterais. E nos pacientes que têm enxaqueca, isso é uma opção bem interessante, porque tem muitos pacientes que sofrem de enxaqueca, que têm várias comorbidades. E já é uma opção disponível. Já é uma opção disponível. Já é uma opção disponível, já temos no Brasil, vários pacientes, inclusive meus, já usam essa medicação. Porém, é que a medicação ainda é com preço elevado. Tá? Certo. Então, acima de R$ 1.000 por mês. Para a maioria dos brasileiros é algo inviável, mas é uma opção muito interessante. Tá? Doutor, e o uso frequente de analgésicos, ele pode piorar essa dor na cabeça, essa enxaqueca, essa cefaleia? Pergunta muito importante e bem legal de ser respondida, porque sim, interfere bastante. Então, como eu falei, a enxaqueca é uma doença crônica. E comumente, um fator de exacerbação ou de cronificação da enxaqueca, ou seja, aquele paciente que tinha uma dor uma vez ou outra, ele passa a ter dor quase que diariamente, ou quase 15 vezes no mês. Um fator comum de cronificação dos pacientes com enxaqueca é o abuso de analgésico. Então, o uso de medicações analgésicas para tratar a dor, ela é boa quando você usa uma vez ou outra. Agora, usar com frequência, ela é muito maléfica. Então, nos casos dos pacientes com enxaqueca, ela pode cronificar a dor e fazer com que a dor surja cada vez mais frequente, com mais intensidade. E naqueles pacientes que não têm enxaqueca, ele pode surgir com um novo tipo de dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia por abuso de analgésico. Então, aquele paciente que não tem dor, mas pelo fato de usar com muita frequência medicações para tratar a dor, ele pode gerar uma dor, tá? Tem uma explicação biológica, eu não vou entrar no assunto, mas vou fazer uma comparação para facilitar o entendimento. Todo mundo já viu aquelas pessoas que usam Neosoro, usam aquelas vasodilatador para desentupir o nariz. E já viu quão viciante é aquilo. A pessoa usa uma vez, usa duas, três, daqui a um tempo ele já não consegue mais não usar a medicação. Coloca debaixo do travesseiro, se não for para um lugar e não levar, ele já fica agoniado, porque gera um efeito rebote. Seria algo muito semelhante a quem abusa de analgésico. Então, a pessoa que abusa de analgésico, ela gera uma dor rebote. Então, a dor está sempre ali aparecendo, que surgiu pelo abuso do analgésico. Então, é muito importante, porque muitas vezes o tratamento consiste em fazer com que o paciente saia desse abuso. Parece algo contraditório, muitas vezes eles veem isso de maneira contraditória, mas isso faz parte do tratamento. Então, não abusar de medicações analgésicas é um tratamento para sair da dor crônica. Certo, doutor. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada. Obrigado você. E para encerrar, queria que o senhor deixasse um recado para o pessoal de casa sobre esses assuntos que a gente discutiu aqui hoje. Perfeito. Acho que o recado mais importante é falar do AVC. O AVC é uma doença muito prevalente e saber reconhecer os principais sintomas de AVC é fundamental para que você, ao reconhecer, procure rapidamente uma ajuda médica. Então, existe um mnemônico, que é o mnemônico SAMU. Então, S de sorria, S de sorria, A de abraço, M de música e U de urgente. Ao sorrir, o paciente tem a boca torta. Ao for cantar a música, com dificuldade para falar. Ao abraçar, um lado do corpo cai. Isso é uma urgência médica. Procure rapidamente o serviço de atendimento. Aqui em Votuporanga, o serviço que está preparado para receber este tipo de paciente é a Santa Casa de Votuporanga. Um outro recado muito importante, você que sofre de dor de cabeça e essa dor de cabeça impacta na sua rotina, ou essa dor de cabeça tem características preocupantes, como aquelas que eu citei mais cedo, não adie procurar um neurologista, porque pode ser uma condição grave e também a dor que você tem tratamento e a gente pode tratar de maneira eficaz. Hoje com tratamentos e opções bastante novas e interessantes. Doutor, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado a você. Pessoal, o Viver Bem de hoje tá ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem eu tô de volta. Beijos e saúde!